Uma jovem humilde encontra um senhor desorientado vagando pelas ruas e decide ajudá-lo. O que começa como um simples ato de bondade se transforma em uma conexão especial, mudando a vida de ambos de maneiras que ela jamais poderia imaginar. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me responde de onde você está assistindo. Naquela tarde, o sol já começava a se esconder atrás dos prédios envelhecidos do bairro quando Clara saiu do pequeno mercadinho onde trabalhava. O dia tinha sido longo, e suas pernas doíam depois de tantas horas em pé. Com uma sacola de pão e leite nas mãos, ela caminhava para casa, imersa nos próprios pensamentos. A vida nunca tinha sido fácil para ela, mas seu coração sempre fora leve. Enquanto atravessava a praça perto de sua rua, algo chamou sua atenção. Um senhor de cabelos brancos e roupas bem alinhadas, mas visivelmente desalinhadas pelo tempo e pelo descuido, estava parado no meio da calçada. Ele olhava ao redor com os olhos arregalados, como se buscasse algo que não conseguia encontrar. Clara franziu a testa. O bairro era seguro, mas já tinha ouvido histórias de idosos que, ao saírem sozinhos, acabavam se perdendo. Seu instinto foi se aproximar. "Boa tarde, senhor. Está tudo bem?" perguntou com delicadeza. O homem virou o rosto devagar, e seu olhar confuso encontrou o dela. Havia um brilho distante em seus olhos castanhos, como se estivesse tentando reconhecer um rosto que nunca tinha visto antes. Eu não sei", respondeu ele, a voz embargada. "Eu moro por aqui, mas não sei como voltar para casa." O coração de Clara apertou. Aquela frase, dita com tanta incerteza, revelava mais do que apenas um esquecimento momentâneo. "O senhor tem algum endereço anotado? Algum telefone para ligar?" O homem colocou as mãos nos bolsos, tremendo levemente. Pegou um papel amassado, onde havia um nome escrito em letras trêmulas: Alberto Machado. Abaixo, o endereço que Clara reconheceu como sendo uma das casas grandes no fim da rua. "Seu nome é Alberto, certo?" perguntou, tentando soar o mais gentil possível. Ele assentiu devagar, mas logo franziu o senho. "Sim, eu acho que sim." A confirmação frágil fez Clara ter certeza, ele tinha Alzheimer. Já tinha visto algo parecido na vizinhança, onde um senhor, vez ou outra, esquecia o próprio caminho de casa. Mas ali, diante daquele homem solitário, algo a tocou de um jeito diferente. Ela poderia simplesmente seguir seu caminho, mas algo dentro dela disse que não deveria. "Venha, eu posso te acompanhar até sua casa." Alberto hesitou por um instante, como se não soubesse se deveria confiar nela. Mas o sorriso caloroso da jovem pareceu lhe dar segurança. Ele assentiu novamente, e Clara começou a caminhar ao lado dele, observando cada detalhe de sua postura hesitante. Durante o trajeto, tentou puxar conversa. "O senhor mora sozinho?" "Acho que sim, ou talvez não." "Não sei." Clara sentiu um aperto no peito. Era assustador não lembrar da própria vida, da própria história. Ao chegarem à casa indicada no papel, Clara ficou impressionada. Era uma mansão, com um grande portão de ferro e um jardim bem cuidado. Ela hesitou antes de tocar a campainha, imaginando que, em um lugar assim, deveria haver alguém para cuidar dele. Demorou alguns segundos, mas uma mulher de uniforme azul atendeu. Seus olhos arregalaram ao ver Alberto. "Senhor Alberto. Onde o senhor estava?" Ficamos desesperados. Clara percebeu que a moça não estava sendo rude, mas sim preocupada. "Ele estava na praça, parecia perdido", explicou Clara. A cuidadora suspirou aliviada. "Ele tem Alzheimer. Às vezes, sai sem avisar, e temos dificuldade de encontrá-lo. Muito obrigada por trazê-lo." Clara olhou para Alberto, que agora observava a casa como se fosse a primeira vez que a visse. "Ele precisa de alguém por perto,
disse ela, mais para si mesma do que para a cuidadora. Sim, mas, às vezes, ele se fecha. É difícil. Clara entendeu. Ela sabia o que era a solidão. Antes de ir embora, olhou mais uma vez para o Sr. Alberto. Ele ainda estava confuso, mas seu olhar para Clara era diferente. Era como se, no meio da neblina de sua mente, uma pequena luz tivesse sido acesa. Naquela noite, ao deitar-se em sua pequena cama, Clara pensou no Sr. Alberto. E algo dentro dela disse que aquele encontro inesperado não seria o último. Nos dias seguintes ao encontro inesperado, Clara não conseguia parar de pensar no Sr. Alberto. O jeito como ele olhava para os lados, perdido dentro da própria casa, mexia com ela de um jeito que não sabia explicar. Era uma mistura de compaixão e curiosidade. Quem era aquele homem antes da doença apagar partes da sua história? Será que ele tinha família? Amigos? Ou será que vivia sozinho, cercado apenas pelas lembranças que escapavam aos poucos? A dúvida foi tão forte que, no final de semana seguinte, Clara tomou coragem e voltou à casa dele. No portão, encontrou a mesma cuidadora que a receberá no dia do encontro. Ah, você de novo! Disse a mulher, surpresa, mas com um sorriso amigável. Espero não incomodar. Só queria saber como o Sr. Alberto está. A cuidadora suspirou, olhando para trás, em direção à casa. Ele tem dias bons e dias ruins. Mas desde que você o trouxe de volta, ele fala de você às vezes. Não com muitas palavras, mas menciona uma menina do mercado. Clara sentiu um calor no peito. Será que posso vê-lo? A cuidadora hesitou por um momento, mas então assentiu. Venha comigo. Clara entrou na casa espaçosa e elegante, mas silenciosa. Apesar da mobília refinada e dos quadros antigos nas paredes, havia uma sensação de vazio no ar. A casa parecia grande demais para alguém que, aos poucos, ia se esquecendo do mundo ao seu redor. No jardim dos fundos, sentado em uma cadeira de madeira sob a sombra de uma árvore, estava o Sr. Alberto. Ele olhava para o céu, os olhos levemente marejados, como se buscasse algo que nem ele sabia definir. Olá, Sr. Alberto, Clara disse, aproximando-se devagar. Ele virou o rosto lentamente, analisando-a com atenção. No início, seu olhar era vago, perdido. Mas, então, algo brilhou ali dentro. Ah, é você, a menina do pão e do leite. Clara sorriu, surpresa e emocionada. Sim, sou eu. A cuidadora ficou boquiaberta. Ele se lembrou. Clara sentiu um aperto na garganta. Sabia que, com Alzheimer, alguns rostos vinham e iam na mente de Alberto como ondas no mar. Mas, de algum jeito, o dela ainda estava ali. A partir daquele dia, Clara passou a visitá-lo regularmente. No início, suas visitas eram breves, um simples olá, uma conversa curta sobre o clima ou um passeio pelo jardim. Mas, com o tempo, as visitas foram se tornando parte da rotina de ambos. Ela começou a ajudá-lo em pequenas tarefas, como organizar livros que ele tirava das prateleiras e depois esquecia de onde pertenciam. Ajudava-o a lembrar dos horários das refeições e até lia para ele quando os dias eram mais difíceis. Mas, acima de tudo, Clara trazia algo que ele não tinha há muito tempo: companhia verdadeira. Os funcionários da casa faziam seu trabalho com dedicação, mas havia uma barreira invisível entre eles e Alberto. Eles cuidavam dele, mas não se conectavam com ele. Clara, por outro lado, o tratava como alguém que ainda tinha valor, que ainda tinha algo a oferecer, mesmo que sua mente lhe pregasse peças. E, aos poucos, Alberto começou a mudar. Nos dias bons, ele a esperava no jardim, vestindo seu melhor suéter, como se quisesse causar uma boa impressão. Achei que você não viria hoje, dizia, fingindo desapontamento, mas com um brilho travesso nos olhos.
Ora, Sr. Alberto, eu nunca faltei. Ele sorria, satisfeito. Nos dias ruins, quando a memória falhava completamente e ele não se lembrava nem de seu próprio nome, Clara não se afastava. Sentava-se ao seu lado e apenas segurava sua mão. Eu estou aqui, dizia. E, mesmo sem entender direito quem ela era, ele aceitava sua presença com um suspiro aliviado, como se, no fundo, soubesse que aquela jovem fazia parte de algo importante. Com o tempo, Clara começou a descobrir pequenos pedaços do passado de Alberto. Através das poucas lembranças que ele compartilhava nos momentos de lucidez, ela soube que ele tinha sido um grande empresário, dono de uma rede de lojas de móveis. Mas, apesar de todo o sucesso, nunca se casou e não teve filhos. O trabalho sempre foi minha família, ele disse uma vez, com um sorriso nostálgico. Mas agora nem disso me lembro direito. Clara não sabia o que dizer. Apenas apertou sua mão, e ele sorriu. Ainda bem que você lembra de mim, brincou ela. Ele soltou uma risada curta. Como esquecer a menina do pão e do leite? Foi assim que Clara percebeu que, de alguma forma, ela se tornará um pedaço da história dele. Um rosto que, entre tantos que se apagavam, ainda permanecia. E ela sabia que não o deixaria mais sozinho. Naquela tarde, a chuva tamborilava suavemente contra as janelas da grande casa. O céu cinzento fazia o ambiente parecer ainda mais silencioso do que de costume. Clara estava sentada no sofá da sala, observando o Sr. Alberto, que cochilava em sua poltrona favorita, enrolado em um cobertor de lã. As visitas dela já faziam parte da rotina dele. Mesmo nos dias em que sua mente parecia mais nebulosa, Clara percebia que sua presença o confortava. Era como se, mesmo sem lembranças, ele soubesse que ela estava ali por ele. Enquanto esperava que ele acordasse, Clara se levantou e começou a andar pela sala. Nunca tinha reparado direito na decoração, mas, agora, com o silêncio e o som da chuva ao fundo, sentiu-se à vontade para explorar um pouco mais. Havia estantes de madeira escura repletas de livros antigos, alguns tão gastos que pareciam nunca ter sido manuseados há anos. Quadros na parede mostravam um homem muito mais jovem e altivo, de terno bem alinhado e olhar determinado. O Sr. Alberto de décadas atrás. Foi então que Clara notou um móvel no canto da sala. Era uma cristaleira, mas, em vez de louças e taças, o que havia ali eram lembranças do passado, pequenos troféus, algumas medalhas e um álbum de fotos de couro desgastado pelo tempo. Movida pela curiosidade, Clara abriu a cristaleira e pegou o álbum com cuidado. Ele estava empoeirado, como se ninguém o abrisse há anos. Voltou ao sofá, sentou-se com as pernas cruzadas e passou a mão pela capa antes de abrir a primeira página. A primeira foto mostrou um jovem de terno, apertando a mão de outro homem em frente a uma loja recém-inaugurada. No letreiro, lia-se Móveis Machado. Clara franziu o senho. Móveis Machado? Já tinha ouvido falar daquela rede de lojas. Eram grandes e conhecidas na cidade, mas nunca soube quem estava por trás delas. Virou mais algumas páginas e viu outras fotos semelhantes. Alberto sempre elegante, sorrindo para a câmera ao lado de prateleiras cheias de móveis refinados. Algumas fotos mostravam fábricas, galpões e funcionários. Havia uma sequência de imagens que registrava o crescimento da empresa ao longo dos anos, desde uma pequena loja de bairro até um verdadeiro império do setor. Clara olhou para o Sr. Alberto, que ainda dormia tranquilamente. O homem frágil e confuso que ela conhecia agora já fora um empresário poderoso, um visionário que construiu tudo do zero. Ao folhear mais algumas páginas, começou a perceber algo estranho. No início do álbum, as fotos estavam sempre cheias de pessoas, amigos, funcionários, até mesmo alguns familiares. Mas, conforme os anos passavam, as fotos ficavam mais solitárias. Na metade do álbum, não havia mais imagens de festas,
jantares ou eventos. Apenas registros institucionais, Alberto sozinho em sua mesa de escritório ou em reuniões de negócios. Parecia que, à medida que sua empresa crescia, sua vida pessoal se esvaziava. Clara sentiu um aperto no peito. Você encontrou meu álbum, a voz rouca de Alberto a surpreendeu. Ela se virou e o viu piscando devagar, ainda sonolento, mas atento ao que ela segurava nas mãos. Me desculpe, Sr. Alberto. Eu não deveria. Está tudo bem, ele a interrompeu, dando um meio sorriso. Já faz tanto tempo que não vejo essas fotos. Ele fez um gesto para que ela se sentasse mais perto. Clara obedeceu e virou o álbum para ele. Eu não sabia que o senhor era o dono da Móveis Machado. Alberto soltou um riso baixo. Pois, já fui alguém importante. Ou, pelo menos, achava que era. Ele pegou o álbum com as mãos trêmulas e passou os dedos enrugados sobre uma das fotos. Comecei essa empresa com quase nada. Meu pai era carpinteiro, sabia? Aprendi muito com ele. Mas eu queria mais. Queria crescer. Trabalhei sem descanso por anos, construindo tudo isso. Clara observava cada expressão no rosto dele. Era como se, por um breve momento, ele tivesse voltado ao passado, revivendo aqueles dias. E sua família? O senhor tem filhos? Alberto ficou em silêncio por alguns segundos antes de suspirar. Nunca tive filhos. Eu achava que o trabalho era tudo de que eu precisava. Mas, no fim das contas, percebi que o sucesso cobra um preço. Afastei as poucas pessoas que se importavam comigo. Meu irmão, minha sobrinha. Até mesmo alguns amigos foram se distanciando. Ele fechou o álbum devagar e o apoiou no colo. Quando me dei conta, estava sozinho. Tinha dinheiro, tinha poder. Mas não tinha ninguém para compartilhar isso. Clara sentiu um nó na garganta. Pensou no quanto ele deveria ter se arrependido, no quanto aqueles anos solitários deviam ter pesado. Mas agora o senhor tem a mim, disse ela, sorrindo suavemente. Alberto olhou por um momento e, então, sorriu de volta. Sim, eu tenho você. Naquele instante, Clara percebeu que não importava quem Alberto tinha sido no passado, nem o império que construiu. No fim das contas, o que ele mais precisava não era de lembranças, mas de alguém que estivesse ao seu lado no presente. E ela estava ali, disposta a preencher essa lacuna em sua vida. Os dias foram se transformando em semanas, e as semanas em meses. O que começou como visitas ocasionais se tornou uma parte essencial da vida de Clara e do Sr. Alberto. Ela não precisava mais de desculpas para ir até a casa dele, sempre que podia, estava lá, fosse para tomar um chá no fim da tarde, ajudá-lo a organizar alguma coisa ou simplesmente sentar-se ao seu lado e conversar. A memória de Alberto era como um oceano imprevisível. Em alguns dias, era límpida, permitindo que ele reconhecesse Clara no instante em que a via. Em outros, era turva, e ele a olhava com confusão, como se estivesse tentando entender quem era aquela jovem tão familiar e, ao mesmo tempo, tão estranha. Mas, mesmo quando as palavras lhe fugiam, havia algo que nunca mudava, o sentimento. Ele podia não lembrar o nome dela, ou de onde a conhecia, mas sempre sorria quando a via. Sempre segurava sua mão com um aperto firme, como se soubesse que, de alguma forma, ela era importante. Você já esteve aqui antes, não é? Ele perguntava, franzindo a testa em dias mais difíceis. Sim, Sr. Alberto. Eu venho sempre. Ele refletia por um instante, então, abria um sorriso. Isso é bom. Gosto da sua companhia. Para Clara, aquilo significava mais do que qualquer lembrança perfeita. Com o tempo, Clara percebeu algo curioso. Ela nunca teve um pai presente em sua vida. Sua infância foi marcada pela ausência,
por histórias contadas pela mãe sobre um homem que partiu cedo demais. Ela nunca soube o que era ter alguém que se preocupasse com ela, que perguntasse se estava bem, que reparasse nas pequenas mudanças de seu humor. Mas Alberto fazia isso. Ele percebia quando Clara chegava cansada do trabalho e insistia para que ela se sentasse antes de qualquer coisa. Você trabalha demais, menina. O mundo não vai acabar se você descansar um pouco. Ela ria, balançando a cabeça. E o senhor? Está descansando o suficiente? Ele fazia uma careta, fingindo desgosto. Descansar é chato. Prefiro quando você está aqui. Em momentos como esse, Clara sentia um calor no peito. Era um sentimento novo, mas familiar ao mesmo tempo. Havia dias em que, mesmo em meio à sua confusão, Alberto parecia lembrar de algo essencial sobre ela. Você comeu hoje, Clara? Perguntou certa vez, quando ela chegou mais tarde do que o normal. Comi sim, Sr. Alberto. Está mentindo para mim? Ela ficou surpresa. Não. Ele estreitou os olhos, desconfiado. Vou acreditar em você. Mas, se estiver mentindo, saiba que fico bravo. Ela sorriu. Quem mais, em toda a sua vida, se importou em saber se ela havia comido ou não? Eram esses pequenos momentos que faziam Clara perceber que, mais do que um simples laço de amizade, havia algo maior entre eles. Algo que, sem querer, preenchia um vazio que ambos carregavam. A amizade deles foi se tornando um hábito, um conforto mútuo. Nos dias de sol, Clara levava Alberto para passeios no jardim. Ele gostava de sentir a brisa no rosto, fechar os olhos e apenas aproveitar o momento. O vento me lembra da minha infância, ele comentou certa vez. Como assim? Meu pai costumava me levar para o alto de um morro, e a gente ficava lá, só sentindo o vento bater no rosto. Ele dizia que era a forma da vida nos lembrar que ainda estamos aqui. Clara sorriu. Acho que seu pai tinha razão. Nos dias chuvosos, ficavam dentro de casa, sentados perto da lareira. Clara lia para ele, às vezes jornais antigos, às vezes livros de histórias. Ele não lembrava da maioria das tramas, então cada leitura era sempre nova para ele. O que acontece depois? Perguntava, curioso, como uma criança. Só se o senhor prometer que vai esperar até amanhã para saber. Ele via. Você é terrível. Havia dias difíceis, claro. Dias em que ele não se lembrava de quem ela era e ficava irritado, confuso. Em um desses dias, ele olhou para ela e perguntou, com a voz trêmula: Quem é você? Aquilo partiu o coração de Clara. Mas, em vez de chorar ou insistir para que ele se lembrasse, ela apenas sorriu e disse: Eu sou sua amiga, Sr. Alberto. Ele hesitou, depois balançou a cabeça, aceitando a resposta. Ah, então está tudo bem. E segurou sua mão. Porque, no fim das contas, mais importante do que lembrar os nomes e as histórias era lembrar do sentimento. E isso, Alberto nunca esquecia. Os dias foram passando, e Clara percebeu que algo estava mudando. O Sr. Alberto, antes cheio de momentos de lucidez, começou a ter mais dias confusos do que claros. Pequenos esquecimentos se tornaram buracos cada vez maiores na sua memória. Ele já não lembrava com tanta facilidade que ela vinha visitá-lo sempre, e, às vezes, sequer reconhecia sua própria casa. No início, Clara tentava se convencer de que era apenas uma fase, que talvez ele estivesse cansado ou apenas tendo dias difíceis. Mas, no fundo, ela sabia, o tempo estava cobrando o seu preço. Uma tarde, ao chegar à casa de Alberto, foi recebida pela cuidadora com um olhar preocupado. Ele está pior hoje, disse a mulher, baixando a voz. Clara sentiu um aperto no peito. O que aconteceu?
Ele acordou muito desorientado, não quis comer direito. Está fraco, e passa boa parte do tempo dormindo. Clara sentiu e entrou na casa em silêncio. Encontrou Alberto sentado na poltrona perto da janela, olhando para fora, mas com um olhar vazio, como se estivesse vendo algo que ninguém mais podia enxergar. Oi, Sr. Alberto, disse Clara, se aproximando devagar. Ele virou o rosto lentamente e franziu a testa. Seus olhos analisaram o rosto dela com curiosidade, mas sem o brilho de sempre. Quem é você? Aquela pergunta já tinha sido feita outras vezes, mas, dessa vez, o tom era diferente. Antes, ele perguntava por estar confuso, mas, no fundo, parecia sentir que a conhecia. Agora, havia um verdadeiro vazio em seu olhar. Clara sentiu o coração apertar, mas sorriu, tentando não deixar a tristeza transparecer. Eu sou Clara, sua amiga. Ele piscou algumas vezes, como se tentasse alcançar uma lembrança que estava longe demais. Minha amiga. Ela sentiu e segurou sua mão. Isso mesmo. Ele ficou em silêncio por um momento e, então, suspirou. Estou cansado, tão cansado. A partir daquele dia, tudo mudou. A doença avançou com força, roubando de Alberto o pouco que ainda restava de sua autonomia. Ele passou a ter dificuldades para andar e, muitas vezes, não reconhecia nem a própria casa. Às vezes, se assustava com os próprios reflexos no espelho, achando que havia um estranho em seu quarto. Clara passou a ir todos os dias, preocupada em que ele precisasse dela e não a encontrasse. Nos momentos de maior confusão, quando ele se agitava e dizia querer ir para casa, embora já estivesse nela, Clara se sentava ao seu lado e segurava sua mão. Está tudo bem, Sr. Alberto. O senhor está seguro. Ele respirava fundo e, mesmo sem entender direito, parecia encontrar conforto naquelas palavras. Em dias melhores, Clara contava histórias para ele, histórias que ele mesmo já havia lhe contado antes, mas que agora não se lembrava mais. O senhor se lembra da loja de móveis? De como começou tudo sozinho? Alberto olhava para ela, os olhos distantes. Eu fiz isso? Clara segurava sua mão com mais força. Fez sim. Construiu um império, Sr. Alberto. Você foi um grande homem. Ele ficava em silêncio por um tempo, e então murmurava. Parece algo que eu faria. Era doloroso ver aquele homem que um dia foi tão forte se tornar tão frágil. Mas Clara não desistia. Cada minuto ao lado dele era precioso. Certa noite, Clara chegou à casa e encontrou Alberto deitado na cama, os olhos fechados, respirando devagar. A cuidadora balançou a cabeça com tristeza. Ele está muito fraco hoje. Mal comeu. O médico disse que pode ser questão de dias. Clara sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto, mas a limpou rapidamente. Não queria chorar na frente dele. Sentou-se ao lado da cama e pegou sua mão. Eu estou aqui, Sr. Alberto. Ele abriu os olhos devagar e, por um breve momento, Clara viu um brilho familiar ali dentro. Clara. Ela sorriu, com o coração apertado. Sim, sou eu. Ele tentou sorrir, mas estava fraco demais. Obrigado, por ficar. Clara segurou sua mão com mais força, como se quisesse impedir que ele se fosse. Eu prometo que não vou a lugar nenhum. Naquela noite, ela ficou ali, ao lado dele, contando histórias do passado. Histórias que ele talvez não lembrasse mais, mas que, de alguma forma, o faziam se sentir seguro. Porque, no fim, o que mais importava não era lembrar, mas sentir que nunca esteve sozinho. Naquela tarde, o céu estava tingido de um laranja suave, como se o sol quisesse se despedir de forma delicada. O quarto do Sr. Alberto estava mergulhado em uma paz silenciosa,
interrompida apenas pelo som do vento batendo contra a janela. Clara estava ao seu lado, como sempre. Mas, dessa vez, algo dentro dela sabia que aquele momento era diferente. O rosto de Alberto estava mais sereno do que nos últimos dias. Ele respirava com dificuldade, mas seus olhos, quando se abriram, tinham uma clareza que há muito não se via. Clara se inclinou um pouco mais, segurando sua mão com carinho. Olá, Sr. Alberto. Ele piscou algumas vezes e, para sua surpresa, sorriu. Não era um sorriso perdido ou vago. Era um sorriso que dizia que, naquele instante, ele sabia exatamente quem ela era. Clara, minha menina. O coração dela apertou. Ele não a chamava assim há muito tempo. Eu estou aqui, disse ela, tentando conter as lágrimas. Ele suspirou, fechando os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças para dizer algo. Quando voltou a encará-la, sua voz era fraca, mas cheia de emoção. Obrigado. Clara franziu a testa, tentando segurar o choro. Pelo quê? Por ficar ao meu lado. Por não desistir de mim, mesmo quando eu já nem sabia mais quem eu era. As lágrimas que Clara tanto tentou conter escorreram pelo seu rosto. Eu nunca desistiria do senhor. Alberto apertou sua mão com a pouca força que ainda tinha. Você mudou minha vida, menina. Clara levou a outra mão ao rosto, tentando conter o soluço que ameaçava sair. Foi o senhor quem mudou a minha. Ele sorriu de leve e olhou para o teto, como se estivesse vendo algo que Clara não podia ver. Minha esposa costumava dizer que, quando chega a hora, a gente vê todas as pessoas que amamos esperando por nós. Clara sentiu um arrepio percorrer seu corpo. E o senhor está vendo alguém? Ele ficou em silêncio por um momento e então fechou os olhos. Sim. Uma lágrima escorreu pelo canto de seus olhos, mas seu rosto parecia tranquilo, em paz. Eu estou pronto, ele sussurrou. Clara apertou ainda mais sua mão, como se quisesse segurá-lo ali por mais um instante. Eu estou aqui. Alberto suspirou uma última vez, e então o quarto ficou em silêncio. Clara ficou imóvel por alguns segundos, esperando que ele abrisse os olhos de novo, que fizesse alguma piada sobre estar apenas descansando. Mas isso não aconteceu. Ela encostou a testa na mão dele e deixou as lágrimas rolarem. Afinal, como se despede de alguém que se tornou parte do seu coração? O vazio que Alberto deixou não poderia ser preenchido. Mas Clara sabia que, enquanto vivesse, carregaria consigo tudo que ele lhe ensinou. E, naquele quarto silencioso, sob a luz dourada do entardecer, ela prometeu que nunca o esqueceria. Os dias que seguiram o funeral do Sr. Alberto foram envoltos em um silêncio pesado. A casa, antes preenchida com as conversas e risadas suaves dos dois, agora parecia apenas um espaço vazio, cheio de lembranças. Clara sentia um aperto no peito toda vez que passava em frente à casa dele. Era difícil acreditar que nunca mais ouviria sua voz chamando-a de minha menina. Ela tentava se ocupar, seguir com sua rotina, mas era como se um pedaço dela tivesse ficado preso naquele quarto, naquela última despedida. O tempo, no entanto, não parava para que ela processasse a perda. A vida continuava. Então, poucos dias depois, Clara recebeu um telefonema inesperado. Senhorita Clara? Aqui é o Dr. Henrique, advogado do Sr. Alberto. Precisamos que compareça ao escritório amanhã. Clara franziu a testa. Escritório? Sim, trata-se da leitura do testamento. Testamento. A palavra soou estranha para ela. Por que o advogado de Alberto estaria chamando-a para isso? Acho que deve haver algum engano, disse, hesitante. Não há engano, senhorita. O Sr. Alberto deixou instruções muito claras. Clara sentiu um nó na garganta. Tudo bem.
Eu estarei lá. Ela passou a noite em claro, pensando. Não conseguia imaginar o motivo pelo qual deveria estar presente. Talvez Alberto tivesse deixado alguma lembrança para ela, um livro, um relógio antigo, uma carta. Isso já seria mais do que o suficiente. Mas a verdade era algo que ela jamais poderia prever. Na manhã seguinte, Clara chegou ao escritório do advogado sentindo um frio na barriga. A sala era séria, com prateleiras cheias de livros grossos e móveis de madeira escura. Um ambiente que combinava perfeitamente com o que ela imaginava para um homem como Alberto, que construiu sua fortuna com trabalho árduo. O advogado a recebeu com um olhar gentil e indicou que se sentasse. Sobre a mesa, havia uma pasta de couro aberta, cheia de documentos organizados. Clara, antes de mais nada, gostaria de dizer que o Sr. Alberto a considerava alguém muito especial, começou o advogado, medindo suas palavras. Ele falou muito sobre você nos últimos meses. Ela sorriu de leve, sentindo um nó na garganta. Ele também era muito especial para mim. O advogado assentiu, ajustando os óculos. Bom, vamos direto ao ponto. O Sr. Alberto deixou um testamento detalhado, e nele, ele a nomeia como sua única herdeira. Clara piscou algumas vezes, sem entender. Desculpe, como é? O advogado respirou fundo e empurrou um documento na direção dela. Senhorita Clara, o Sr. Alberto possuía uma grande fortuna. Ele era dono de diversas propriedades, além de uma empresa que, mesmo após sua aposentadoria, ainda gera lucros milionários. E tudo isso, segundo a vontade dele, agora pertence a você. O coração de Clara disparou. Isso não pode estar certo. Ele tinha família. O advogado assentiu. Sim, mas ele estava afastado deles há anos. No testamento, ele explica que, ao longo da vida, tentou se reconciliar com os filhos, mas foi rejeitado. Infelizmente, as relações familiares dele se desgastaram de forma irreversível. Clara levou a mão à boca, sentindo-se tonta. Mas, por quê? Por que eu? O advogado sorriu de leve. No próprio testamento, ele diz que, nos últimos tempos, encontrou em você a única pessoa que esteve ao lado dele por amor e não por interesse. Você cuidou dele quando ninguém mais quis. Você o fez sorrir quando ele já estava se preparando para partir. Ele acreditava que ninguém merecia essa herança mais do que você. Clara sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ela não havia feito nada esperando algo em troca. Nunca imaginou que, ao segurar a mão de Alberto nos dias difíceis, estivesse escrevendo um novo capítulo para sua própria vida. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada agora, respondeu o advogado, gentilmente. Apenas pense no que isso significa. Essa herança pode mudar sua vida, Clara. E, naquele momento, ela percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Os dias seguintes à leitura do testamento foram um turbilhão para Clara. Ela ainda estava tentando assimilar tudo o que havia acontecido. De uma jovem humilde, que mal conseguia pagar suas contas no fim do mês, ela agora era herdeira de uma fortuna que jamais havia imaginado ter. Mas, no fundo, o dinheiro nunca foi o que importou. Ela se pegava olhando para a casa onde conheceu o Sr. Alberto, sentindo que algo dentro dela estava incompleto. Ele se foi, mas deixou algo muito maior do que bens materiais, deixou uma lição sobre o verdadeiro valor da vida. Então, uma noite, enquanto folheava o velho álbum de fotos que encontrara na casa dele, Clara teve uma ideia. Uma ideia que fez seu coração bater mais forte. Ela não queria apenas aceitar aquela herança e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Não. Ela queria fazer algo significativo. Algo que honrasse a memória do homem que, nos últimos momentos da vida, chamou-a de minha menina. Foi assim que nasceu a Fundação Alberto Machado.
Clara usou parte da herança para transformar a antiga casa de Alberto em um centro de acolhimento para idosos com Alzheimer. Mas não era um lar qualquer. Ela queria que fosse um lugar diferente dos asilos tradicionais, onde muitos idosos eram deixados para serem esquecidos. Queria que fosse um espaço cheio de vida, onde cada pessoa fosse tratada com dignidade, respeito e, acima de tudo, amor. A casa foi reformada, mas manteve sua essência. O jardim onde Alberto gostava de sentar para tomar sol agora tinha bancos e caminhos floridos para os idosos passearem. Os cômodos foram adaptados para oferecer conforto e segurança, e cada quarto recebeu um toque pessoal, com fotografias e objetos que ajudassem na memória de cada residente. Mas Clara sabia que só a estrutura física não bastava. Ela reuniu uma equipe de cuidadores, terapeutas e voluntários que, como ela, entendiam que o carinho e a paciência eram as ferramentas mais poderosas contra o esquecimento. E, assim, o centro começou a encher-se de histórias. Havia a Dona Marta, que adorava dançar e, mesmo nos dias em que não lembrava o próprio nome, ainda conseguia balançar o corpo ao som de uma música antiga. Havia seu João, que passava horas pintando telas cheias de cores vibrantes, mesmo sem lembrar que já tinha sido um artista famoso. E havia a Dona Lúcia, que toda tarde sentava no jardim e falava sobre o marido como se ele ainda estivesse vivo, repetindo sempre as mesmas histórias, mas ninguém a corrigia. Porque, para ela, ele ainda estava ali. Cada um daqueles idosos carregava um mundo dentro de si, e Clara sabia que seu papel era garantir que essas histórias não fossem simplesmente apagadas pelo tempo. A notícia sobre a Fundação Alberto Machado se espalhou. Em pouco tempo, pessoas começaram a se voluntariar para ajudar. Jovens iam ler para os idosos, músicos apareciam para tocar canções antigas, e até crianças de escolas da região passaram a visitar o centro, trazendo alegria e risadas para aqueles que, muitas vezes, se sentiam sozinhos. Mas o que mais emocionava Clara era ver as famílias começando a se reaproximar de seus entes queridos. Ela viu filhos que, antes distantes, voltavam para segurar a mão dos pais. Viu netos que aprenderam que o amor não precisa de lembranças para existir. E viu idosos que, mesmo quando já não conseguiam reconhecer ninguém, ainda conseguiam sentir o calor de um abraço sincero. Certa noite, depois de um dia longo, Clara caminhou pelo jardim e sentou-se em um dos bancos. Olhou para o céu estrelado e suspirou. Foi então que sentiu uma brisa leve tocar seu rosto, como um afago. Ela sorriu, fechando os olhos por um momento. Eu prometi que não te esqueceria, Sr. Alberto. E não esqueceu. Porque seu legado não estava apenas na fortuna que deixou, mas no amor que, de alguma forma, continuava vivo. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.